Bom dia. Bom, nós vamos resolver alguns exercícios do assunto integral dupla. E vamos começar essa lista de exercícios fazendo a primeira questão como letra A do exercício, a seguinte integral. A gente vai integrar a função 3x mais 4y em dx e dy, sendo que em dx a gente vai integrar de 0 até 4 e em dy a gente vai integrar de 0 até 2. Bom, então primeiramente vamos interpretar essa integral. O que isso significa? Então aqui nós temos a função a ser integrada, 3x mais 4y. Veja que é uma função de duas variáveis, tanto de x quanto de y. Em x, que é essa integral aqui interna, nós temos aqui, deixa eu fazer uma marcação aqui. Nós temos uma integral interna, que vai ser feita em x, de 0 até 4. E depois nós temos essa integral externa, que vai ser feita em y, de 0 até 2. Então, o processo de integração, ele envolve a gente fazer essas integrações sucessivas. Quando a gente estiver integrando em x, o y para nós vai ser uma constante. A variável a ser integrada vai ser a variável x. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse processo de integração? Primeiramente, a gente vai fazer essa integral interna. Então, a gente pode escrever. A gente repete o sinal de integração aqui da integral externa. E a gente começa a fazer a integral interna. Bom, aqui a gente tem 3x. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai colocar aqui 3, que multiplica x ao quadrado sobre 2. A integral de 4y, o 4y vai ser uma constante nesse caso. Então, é 4y dx. Então, a integral em dx é x apenas. Então, 4y, que é a constante, vezes a integral em x. E aqui, a gente tem os limites de integração, que a gente vai aplicar agora. Então, a gente vai integrar de 0 até 4 em x. E aqui, agora, a gente vai repetir o dy para a gente depois fazer essa integral externa. Então, aqui agora a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, com a substituição dos limites de integração. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui do lado. Então, vamos repetir o sinal da integral externa, 0 até 2. 3x ao quadrado, quando a gente for substituir os limites de integração, a gente vai fazer. Vamos colocar esse 3 sobre 2 aqui para fora. E a gente vai fazer 4 no lugar do x, ou seja, 4 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Da mesma maneira, a gente vai ter aqui 4y. E o x a gente vai substituir aplicando os limites. 4 menos 0. Aqui agora a gente coloca parênteses para fechar todos os termos e repetir o dy. E agora a gente vai continuar fazendo o processo de cálculo. Eu vou fazer esse processo de cálculo aqui embaixo. A gente continua aqui embaixo. Então a gente vai mais uma vez repetir a integral externa, 0 até 2. E agora, 0 ao quadrado é 0. 4 ao quadrado é 16. Então a gente vai ficar aqui com 16 sobre 2. 3, na realidade, 3 sobre 2, continua aqui, vezes 16. O 0 ao quadrado é 0, a gente não vai mais colocar. E aqui 4y vezes 4. Vai ficar 4 vezes 4, que é 16. Aqui a gente tem 16y. Bom, então nós fizemos a integral mais interna. Agora a gente vai fazer a integral mais externa. Para isso a gente vai proceder como a gente fez nos casos anteriores.
de integrais, né, que você está acostumado a fazer. Bom, a gente pode fazer esse cálculo aqui, para não ficar essa conta. Vamos fazer aqui. Integral de 0 a 2. 16 sobre 2 é 8. 3 vezes 8, 24. Mais 16y. Isso aqui é integral em dy. Bom, agora vamos lá. A integral 24 dy é simplesmente 24y. A integral 16y dy é 16y ao quadrado sobre 2. E nesses dois termos, a gente vai aplicar os limites de integração. De 0 até 2. Então, agora a gente pode continuar a fazer o cálculo. Deixa eu continuar aqui embaixo. Vai ficar curto o espaço aqui do lado. Então, 24 vezes y. Só que a gente vai substituir agora 2 menos no lugar do y 2, depois menos no lugar do y 0. Mais 16 sobre 2, a gente pode logo fazer esse cálculo, que a gente sabe que é 8. E aqui a gente substitui y ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Bom, 24 vezes 2 é 48. 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8 é 32. Então, quando a gente soma 48 com 32, o resultado é 80. Então, essa integral aqui, o resultado final dela é o número 80, o resultado da integração. Vejam que nós fizemos um processo de integrar primeiro a integral que está aqui interna e depois fazer a integral externa. E uma coisa que é muito importante é você prestar muita atenção nos sinais envolvidos nesses processos de integração, que eles exigem bastante atenção para você não cometer erros. Bom, vamos fazer agora uma outra questão. Vamos fazer a letra B. A letra B ela é muito parecida com a letra A. Muda a questão dos limites de integração e também alguns detalhes. Vamos fazer para exercitar. Então, a gente vai integrar de menos 1 até 2, de 1 até 3. A função a ser integrada é 2x menos 7y. E a ordem de integração é dy dx. Veja que essa ordem de integração aqui, que aparece dy e dx, ela é fundamental, porque ela é que define quais são os limites de integração em cada variável. Por exemplo, o limite de integração em y, ele é o valor de 1 a 3, que é isso que está aqui na integral interna, e o limite de integração em x é de menos 1 até 2, que é isso que está aqui na integral interna. Então, vamos fazer o processo. Então, essa integral vai ser igual. Bom, vamos integrar em dy. Quando a gente integra em dy, a gente vai integrar primeiro 2x dy e depois menos 7y dy. O 2x dy, esse 2x é uma constante, porque ela não varia com o y. Então, quando a gente for integrar, a gente vai repetir a integral aqui de fora. E como 2x é constante em relação a y, a gente não envolve ele na integral. A gente só vai integrar o próprio dy. Então, a integral de dy é y menos 7y dy. Agora, a gente vai ter que fazer a integração de y dy. Então, menos 7, integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Y ao quadrado sobre 2. E aqui agora a gente vai
depois, daqui a pouquinho, integrar tudo isso daqui em dx. E a gente vai aplicar agora os limites de integração, de 1 até 3. Bom, aplicando esses limites de integração, nesse caso, a gente vai ficar com o seguinte resultado. Vamos repetir aqui o sinal de integral externo e a gente vai ficar com 2x, aí a gente vai substituir 2x e aqui dentro, vamos repetir o 2x e aqui no lugar do y a gente vai colocar primeiro y igual a 3 menos y igual a 1. 3 menos 1 menos 7 sobre 2, vamos deixar isso daqui de fora, e a gente vai substituir primeiro 3 no y quadrado menos o 1 no y quadrado. Colocamos aqui um parênteses externo para indicar que depois, daqui a pouquinho, a gente vai integrar tudo isso em dx. Bom, nesse momento é muito importante a gente ter bastante cuidado com os sinais, jogo de sinal que a gente vai ter que fazer aqui. Então vamos continuar aqui na linha de baixo. Então vamos repetir o sinal de integral do termo externo e a gente vai fazer 2x, 3 menos 1 é 2, vezes 2x dá 4x. E aqui 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, 9 menos 1 é igual a 8. Positivo. 8 vezes 7. Bom, esse 8 aqui a gente pode dividir pelo 2 aqui de baixo. Olha só. Deixa eu fazer direitinho aqui. Esse resultado aqui é 9 menos 1, que é 8. Esse 8 a gente pode simplificar com esse 2. Vai ficar 4. E a gente vai fazer 7 vezes 4, que é 28. Só que a gente não pode esquecer esse sinal negativo aqui da frente. Vai ficar 4x menos 28. Isso aqui tudo a gente agora vai integrar em dx. Bom, agora vamos fazer o processo de integração em dx. 4x dx, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai manter o 4 e a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Menos 28 dx, a integral só fica do dx, que é x. Menos 28 vezes x. E a gente aplica os limites de integração, que são agora diferentes, menos 1 e 2. E agora a gente vai fazer com bem calma esse processo de substituição desses limites de integração. Então, primeiro, 4, a gente pode simplificar logo aqui. 4 dividido por 2, 2, vai ficar 2 aqui em cima. Então, 2 vezes 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 28, que multiplica o x. Então, 2 menos 1. Veja que é muito importante essa questão dos sinais nesse momento. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer agora com bem calma, para a gente não cometer nenhum erro. Então, 2 ao quadrado, vamos repetir aqui 2, esse 2 aqui de fora. 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado, veja só. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, isso aqui fica 1. Só que com o menos daqui da frente, fica negativo. Então, vai ficar aqui 4 menos 1. Então, esse jogo de sinal é muito importante. Aqui a gente vai fazer o jogo de sinal também. Só que aqui, como menos 1 não está ao quadrado, esse menos vai multiplicar com esse menos. Então, menos com menos na multiplicação é mais. Então, menos 28 vezes 3. Então,
nós vamos ficar com o resultado que a gente vai colocar aqui embaixo. Vamos colocar aqui, continuar aqui nessa direção. 4 menos 1 é 3. 2 vezes 3. 28 vezes 3, se você fizer na sua calculadora, ou fizer o cálculo separadamente, você vai ver que vai dar 84. Então, quando a gente faz 2 vezes 3, 6, menos 84, a gente chega ao valor de menos 78. Então, esse é o resultado da integral da letra B, que é menos 78. Veja que nessa integral ela é muito parecida com a anterior, mas devido a esse limite de integração negativo, a gente tem que prestar muita atenção no jogo de sinal. Vamos fazer agora a outra letra do exercício, que é a letra C, que a letra C ela tem um termo a mais, que vai exigir que a gente faça um processo de integração que é um pouquinho diferente. Então, a letra C, vou colocar aqui uma caneta preta. Então, a letra C, a gente tem a integral de 0 até 3. Deixa eu copiar aqui a questão, de 0 até 3 também. E a função agora que a gente vai integrar é x vezes y mais 7x menos y. Primeiramente a gente vai integrar em dx e depois em dy. Bom, essa integral ela é uma integral que a gente novamente vai fazer, né, a integral de cada um dos termos. Vamos lá. Vou repetir a integral externa, 0 até 3. Agora vamos fazer termo a termo. Tá? X vezes y dx. A gente está integrando essa integral interna em dx. Então, o y é constante, o x é variável. Então, a gente vai manter o y como constante aqui, fora da integral. E a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai colocar x ao quadrado sobre 2. 7x agora. A gente está integrando no x. Então, a gente coloca 7 aqui para fora. A integral de x dx também é x ao quadrado sobre 2. E agora a gente tem o termo y. Quando a gente integra y em dx, o y é constante. E a gente vai integrar apenas o dx, que é x. Então, a gente vai agora aplicar os limites de integração da integral interna, 0 até 3. E vamos colocar o dy, que a gente vai usar na próxima integral daqui a pouquinho. Então, veja só. Então, aqui a gente vai fazer a continuação do processo. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a gente repete o sinal de integração, 0 até 3. E a gente agora vai substituir os limites 3 e 0. Então, y sobre 2 se mantém aqui fora. Y sobre 2. E o x ao quadrado a gente vai substituir 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Mais 7x ao quadrado sobre 2. Vamos colocar aqui fora 7 sobre 2. E x ao quadrado a gente vai substituir 3 ao quadrado também. Menos 0 ao quadrado. E aqui a gente vai fazer menos y vezes 3 menos 0. Daqui a pouco a gente vai integrar tudo isso em dy. Então a gente vai ficar repetindo aqui o símbolo da integral. A gente vai ficar com 3 ao quadrado é 9, 0 ao quadrado é 0. 9 sobre 2 vezes y. Aqui a gente vai ficar com 9 vezes 7, que é 63. Mais 63
dividido por 2. Não pode esquecer esse 2 aqui. E, finalmente, menos 3 vezes y. Tudo isso agora integrado em y. Bom, a gente nota que tem dois termos aqui que são funções de y. A gente pode somar esses dois para simplificar um pouquinho a integral. Vamos fazer isso. Então, vamos fazer a integral de 0 até 3. E aqui a gente vai fazer 9 sobre 2 menos 3y. 9 sobre 2y menos 3y. Vamos fazer o seguinte. 9 sobre 2, vamos isolar o y. Menos 3 vezes y. Então, a gente isolou esse y aqui e aqui. Sobrou 9 sobre 2 menos 3. Mais 63 sobre 2. Como não dá um número exato, vamos manter 63 sobre 2. E tudo isso daqui integrado em dy. Agora sim, podemos fazer o cálculo final aqui dessa fração. Então, fazendo o MMC, a gente vai pegar esse 2 e multiplicar por 3. 9 menos 6 é 3. Aqui em cima vai ficar 3y e aqui embaixo vai ficar o 2. Tá? Mais 63 sobre 2. Tudo isso integrado em dy. E agora a gente vai fazer a última parte do processo de integração, que é integrar em y. Então vamos lá. 3 sobre 2 vai ficar fora da integral. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Mais 63 sobre 2, que fica fora. Vezes a integral de dy, que é y apenas. Aqui a gente vai aplicar os limites de integração de 0 até 3. Vamos lá. Então vai ficar 3. Esse 2 vezes 2 a gente pode multiplicar logo. 3 quartos. Y ao quadrado, a gente vai substituir 3 ao quadrado menos o 0 ao quadrado. E a 63 sobre 2 a gente repete e substitui o y. 3 menos 0. Agora a gente pode fazer os cálculos 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. 27 sobre 4. 63 vezes 3. 63 vezes 3 é 189. Dividido por 2. Agora a gente pode tirar o MMC. Vai ficar aqui 4. 27. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 189 vai dar 378. E o resultado, então, finalmente, é 405 sobre 4. Então, esse é o valor dessa integral. Bom, nós vamos fazer daqui a pouco outros exercícios de integral dupla. Então, espero que você tenha conseguido compreender os princípios do processo. Até logo!